Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProLaborcast. Nosso podcast semanal que visa te ajudar a descomplicar os desafios do universo do mundo corporativo. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito legal e um assunto que também não é muito abordado dentro das NRs, então, como aqui a gente vai sempre além das NRs, né? A gente trabalha um pouquinho das NRs, mas a gente vai além. A gente vai falar um pouquinho sobre PCA, né? Programa de Conservação Auditiva. Eu estou aqui com a nossa fonoaudióloga, que também é nossa diretora, né? Um spoiler. Também é nossa diretora para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou Raíssa e junto com a Amanda a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu sou a Amanda, coordenadora do QSMS da ProLabor. E hoje a gente está com a Solânia, né? Por favor, Solânia, se apresente. Solânia nova, gente. Nunca apareceu Isso. aqui. Nunca. Então, eu vou fazer assim, a gente se apresenta igual como a gente se apresenta fora, né? Eu sou Solânia Leite, filha de seu Chico Leite e Dona Marlete, esposa de Carlos Magno, assim. Então, sou fonoaudióloga, com muito orgulho, digo isso sempre. Sim. Né? Digo isso sempre, sou fonoaudióloga com muito orgulho. E eu não digo que eu sou diretora da ProLabor, digamos que eu estou, né? Porque fonoaudióloga eu sou. Ah, sim. Diretora eu estou, diretora da ProLabor, né? E assim, a gente faz o melhor que pode. Amo a gestão, como eu já disse no meu LinkedIn, aprendi a amar, mas minha paixão sempre foi audição, PCA, fonoaudiologia, isso aí não tem como negar. E aí, Solânia, falando um pouquinho sobre isso e até pulando um pouquinho o nosso script, né? Quando você fala sobre essa paixão da fonoaudiologia, sempre me vem aquela história que a gente já conversou algumas vezes sobre Que é como que tu você vai me dedurar, pelo amor de Deus? como você descobriu essa paixão, né? Uma paixão que vem da infância e que foi descoberta meio in natura, assim, né? Tu um dia ia me jogar na boca do lobo, não era? Sabia. Gente, ela sempre me ameaça eu contar essa história, então vamos lá. Na verdade, quando eu resolvi que ia ser fonoaudióloga, eu fazia a 7ª série, que hoje é a 8ª, né? Isso. Que hoje é a 8ª. Minha irmã é fisioterapeuta, ela foi para um evento e ela trouxe uma foto da anatomia do ouvido, né? E aí essa foto, eu me apaixonei, achei linda. Aí eu simplesmente olhei e disse assim, tem alguma faculdade que estude isso aí? Ainda bem que ela não disse tem otorrinolaringologia. Aí Ela vinha do evento multidisciplinar, que era fono, fisioterapia e TO, né? Aí ela disse, tem fonoaudiologia. Eu, como é? Né? Como é o nome? Ela, fonoaudiologia. Eu digo, escreve aí. Aí ela escreveu e eu disse, pô, eu vou ser isso aí. Nossa. Pronto, a partir daí, toda a vida naqueles testes, não fazia, não sei se hoje ainda faz aqueles testes vocacionais. Sim. Mas nas escolas ainda fazem, porque era nas escolas, né? Toda a vida dizia assim, o que é que você quer ser? Aí vinha tudo de menos esse nome. Aí eu abri outro parênteses, fonoaudiologia. Pronto, e assim foi. Nossa. Na época, eu passei na federal, passei na estadual, mas eu queria era Unifor, porque só tinha fonoaudiologia na Unifor, e fiz. E no primeiro dia de aula, a gente tem aquela aula de apresentação. Como se fosse uma grande integração, né? O assim. que é, quais os campos da fonoaudiologia. E falaram da fonoaudiologia ocupacional, né? Audiologia ocupacional. E quando falaram dessa parte do trabalho, eu me apaixonei. Me apaixonei naquela hora, eu digo, é isso aí que eu quero. E o interessante, gente, é que, pronto, foi a única vez que eu ouvi falar nisso. Foram 15 minutos nesses quase 5 anos de faculdade, só ouvi isso, porque não era, na época, não era. Ainda hoje também ainda é um Eu não assunto preciso dizer em que muito- ano era, não. Mas ainda hoje é um assunto tímido, né? Que é Né? trabalhado de forma muito tímida ainda nas faculdades. E aí, hoje já está mais visto, mas ainda não é o foco, né? E a audiologia é uma disciplina que as pessoas consideram muito difícil. Porque, assim, quem vai para a área da saúde, naturalmente não gosta da área exatas. Sim.
E a fonoaudiologia está na área da saúde. Aí quando você chega, e eu sempre amei matemática, sempre eu amei exatas, mas eu queria fonoaudiologia. E aí eu me encantei com a audiologia porque tinha a ver com física acústica, né? Então misturou. Então para mim foi um encanto. Juntou tudo, né? Isso. Pronto. Botou num balaio só e ó, perfeito. Somou tudo, porque eu sempre gostei dessa parte de exatas e gostava da parte também de saúde, Massa. né? Então, pronto. E foi aí, isso. eu me lembro, Solânia, essa fala agora sobre a nossa conversa que a gente teve com o Edivaldo, né? Sobre ir além, Sim, né? E aí, vem um pouquinho de como nasce o PCA aí na sua vida, né? sim. E assim, o PCA, na época, ninguém se falava nisso. Uhum. Mas não é que não existia. Eu não sei nem dizer pra vocês se existia ou se não existia, mas não falava. Uhum. Não tinha. Não era cobrado pelas Não, fiscalizações. não, Uhum. de jeito nenhum. Tanto é que eu lembro quando eu resolvi fazer audiologia, no meu segundo semestre de faculdade, eu Uhum. comecei a estagiar no SESI. A estagiar não. Era um amigo meu da faculdade que estagiava lá e ele me levava de penetra, né? E eu amava aquilo ali, né? É. E aí foi aí, nunca mais saí dessa área. Antes de eu me formar, um ano antes, eu já fazia exame da Varig, da antiga Refesa, tô denunciando a idade, mas tudo bem, faz parte, né? Da antiga da Refesa, Uhum. depois é que eu fui fazer de outras empresas. Então, assim, antes de eu me formar, eu já tinha uma colega que era formada, mas não gostava de audiologia, mas eu carregava ela, porque ela era formada, Uhum. bora, que tu tem que assinar, que tu tem que fazer junto comigo. E assim a gente fazia os exames, e era muito bacana, foi uma descoberta mesmo. E aí você falou do PCA, Raíssa, assim, o PCA não existia, como PCA, pelo menos. Uhum. Mas o que era que eu fazia? Eu via que a maioria das fontes. Não, voltando um pouquinho quando eu falei disso, né? Me deu um caso até engraçado. Eu tenho um tio, né, que ele dizia assim: Mas minha filha, você é tão estudiosa, a fazer medicina, engenharia, essa faculdade aí não tem campo, não. Aí eu ficava com tanta raiva que eu pensava: Não vou nem ser jogadora de futebol, pra que campo? Vou fazer. E não me arrependo, Uhum. não me arrependo, assim. Eu acho que a paixão, o amor, quando você faz com amor, sucesso vem por consequência. E não estou falando de sucesso, porque hoje você é conhecido. Não, não é isso não. Sucesso que eu falo assim, realização pessoal, Isso, que é o mais né? importante. Não precisa você tá nas paradas de sucesso, que eu nem tô, mas assim, eu tô dizendo assim, é realização, é felicidade. Massa. Gente, quem trabalha com audiologia industrial, como muitos anos da minha vida, eu saía de casa 2h30 da manhã. Vai dizer, o sonho da minha vida é sair 2h30 da manhã. O sonho da minha vida é virar à noite dando palestra nas empresas, como eu falo. Não é. Uhum. Mas você faz com tanto amor que isso se torna leve, Se torna pequeno, né? se torna pequeno. É assim, parece engraçado, mas assim, eu fazia numa empresa o terceiro turno, depois o primeiro turno, eu dormia dentro da cabine, sentada na cadeira da cabine, para esperar o turno. O escurinho da cabine, né? Então me encostava assim no A espuma acolchoado acústica. e ali eu cochilava até dar 4 horas da manhã para não ter que ir e voltar, porque era em Horizonte a empresa, Uhum. né? Assim, acontecia de eu dar palestras nas empresas, de 12 palestras numa noite, Uhum. de passar uma noite inteira no terceiro turno só conversando com os trabalhadores, fazendo entrevista para saber se estava usando EPI, se não estava. Uhum. Então, isso é PCA, né? E aí a senhora entende agora por que eu lhe fiz aquela primeira pergunta, né? Sim, De como como surgiu. surgiu, né? Porque a gente entende que essa paixão, essa dedicação, e a prevenção, ela é isso, né? Ela Isso. exige uma dedicação, exige uma energia que muitas vezes não está ali descrita. Uhum. Então, quando a gente fala sobre ir além das NRs, aqui a gente usa muito isso, né? A gente repete muito isso. Ir além, ir além, ir além. Porque, realmente, se você fizer só o básico, é só o básico. Se você quer, de fato, criar uma cultura de prevenção, né? Instigar os colaboradores, alimentar isso dentro daquela corporação, você tem que ir além. Não pode virar uma fazedora de exames, né? Não existe esse Exatamente. nome, mas assim, falando assim. E assim, o que é que aconteceu? Na época, Raíssa, assim, o quê? Eu me formei,
um tempinho Naquele atrás, ano naquele lá. ano lá, ali, e não se falava em PCA. Uhum. Mas eu estava começando minha carreira, eu queria ser conhecida pelos médicos. E eu gostava muito, aí eu comecei a observar o quê? Que quem naquela época fazia audiometria, ainda era assim, fazia audiometria e chegava lá na empresa o resultado das audiometrias. Uhum. Pronto. Engavetava. Não engavetava não, porque o médico tinha que olhar para ver. Uhum. Mas eu comecei a observar que o médico olhava aquela situação ali. E eu ficava, como é que tá a anterior? E como é que tá aí? Sabe assim, eu Não ficava existe um pensando. comparativo, né? E dava. Alguns médicos até faziam. Eu conheci um médico que ele me ensinou até a comparar audiometrias normais, que depois eu até falo nisso. O que é que acontecia? Aí eu fiquei, não. E ele era um trabalho danado, ele recebia aquele catatal de audiometria para ver. Eu digo, peraí, vamos facilitar a vida desse cidadão? Uhum. Porque se eu facilitar a vida deles, eles vão dar preferência pro meu trabalho. Claro. Aí eu comecei o quê? E eu gostava de olhar, né? Então eu pegava, vamos supor, contratava fazer os periódicos sem audiometrias. Eu pegava aquelas 100 audiometrias, aí separava as normais, as anormais. Aí as anormais eu ia olhar uma a uma, aí separava os tipos de perda, condutiva, mista, sensório neural. Aí tudo comecei a fazer esse relatório, né? Uhum. Os que eu indicava hipotorrino, sugestão para hipotorrino, os que tinham sugestão para mudar de função, para sair assim, um pouco do barulho, Uhum. os que tinham que mudar de EPI, em vez do plug usar o concha. Ou seja, eu comecei a dar dicas que para o médico norteava. Sim, com Era certeza. fácil. Aí eu comecei a enfeitar, fazer gráfico, que eu achava lindo. Aí comecei a fazer gráfico, comecei a dizer para ele qual o setor da empresa que tinha mais perda. Uhum. Aí começamos a analisar se o setor que tinha mais perda era o setor que tinha mais barulho Uhum. na empresa. Aí vamos lá, vamos ver então se tem mais barulho. O que é que a gente pode fazer para diminuir o barulho? Uhum. Aí a gente ia lá, conversava com os funcionários. Aí se eles soltavam uma placa no chão, vamos ver se a gente bota um emborrachado. Gente, eu não estou falando de ano passado, não, porque se eu disser isso, todo mundo, isso já existe. Isso aí a gente já, né? Não, eu tô falando, não tem como eu negar, tá? De quase 30 anos atrás, Uhum. né? Então, 30 anos atrás, ninguém tinha a tecnologia de hoje. Sim, claro. E nem a consciência de hoje. Não. Não, mas era isso que eu ia dizer, né? Porque por mais que exista tecnologia hoje, é preciso ter percepção. E o que norteava era a paixão mesmo pelo que a gente estava fazendo. Gente, esses relatórios, e aí assim, eu brinco assim, dizendo da minha idade, mas assim, é bom a gente ter participado desse tempo, desse modelo temporal, né? Uhum. É bom, quer dizer, eu sou formada há 30 anos, né? Eu me formei com 21, 22 anos. Então, assim, 30 anos eu comecei, como eu disse, a fazer antes de me formar. Então, eu já estou há uns 32 anos fazendo só isso. Se você não tem. Só isso, não, que agora eu parei, né? Mas, assim, se você não tiver uma paixão, não vai. Com certeza. Não com vai. certeza. Muita gente dizia assim, Solane, tu não acha ruim, não? Todo dia fazendo o mesmo exame. Uhum. Eu dizia todo dia o mesmo exame em pessoas diferentes. Exatamente. Cada Então, exame é para único, mim, né? o que menos, entre aspas, importava era o exame. Importava no sentido assim, a técnica do exame eu dominava. Sim. Eu dominava. Eu fazia exame sem olhar nem para o audiômetro, né? O que é que importava ali? Era a pessoa que estava ali. Era orientar, era olhar se o exame dele anterior estava igual, se não estava, Uhum. sabe? E eu conto isso para a Raíssa e ela instigou, né? Agora, já que instigou, eu digo. Então, quantas vezes a pessoa não tinha condição de pagar a audiometria Uhum. e eu recebia, como eu te digo, né? Pagamento com galinha, com Manga, um fruto, balde de manga, manga. né? Então, isso era muito bacana, porque assim, doutora, quando eu for empregada, eu venho aqui. Uhum. Eu venho aqui para lhe dizer. E eu, É. né? Isso era antes de Prolabor, não Sim, existia sim. Prolabor, né? Mas é muito legal essa construção. E aí já deu uns spoilers bem legais sobre o que é de fato o PCA, né? Sim. E aí a Amanda, eu acho que pode ajudar nessa definição mais técnica aí do que de fato constitui o PCA, né? Isso. Já era o PCA, né? Já Na verdade. Já era né? sem Só se chamar Só assim, que né? as pessoas não Exato. chamavam, mas explica, por favor, mais um pouquinho, né? O que é que significa essas três letras? PCA. Né? Que é Programa de Conservação Auditiva, né? Isso. Então, na verdade,
E assim, a gente diz assim, o que é o PCA? Eu sei que tu vai me perguntar. Quem faz o PCA? Então, se você parar pra pensar, eu perturbava o povo na empresa. Uhum. Os gerentes, quando eu chegava lá para perguntar se aquela linha, não sei o quê. Eu lembro que tinha um gerente que eu olhava, quando eu chegava na produção, ele dizia, lá vem tu, Solânia. Eu digo, o que foi, cara? O que foi? Só vim perguntar dos EPIs, não sei o quê. Lá vem tu. Mas aí ele acabava a gente conquistando e Sim, ia. claro. Então, é assim, PCA. Qualquer programa, por exemplo, Amanda, a gente fala do antigo PPRA, do PGR hoje. Tudo é uma construção multidisciplinar, Isso. né? Com É a certeza. mesma coisa. E aí é um programa que, como a gente está falando, né? Ele visa tanto reduzir a questão da perda auditiva, né? Sim. Do ocupacional, como também controlar aquela pessoa que já está perdendo, né? E aí ele Sim. vai ter alguns passos a passo aí, né? Algumas É. etapas a serem construídas, E até né? ser um alerta de prevenção para os que estão, né? Isso, Sem perda, para poder manter, né, com a sua saúde. com certeza. com Gente, e certeza. assim, ó, tem empresa, agora vamos falar do lado bem, bem cruel da coisa. Tem Uhum. empresa que contrata fono para elaborar o PCA. Mas as empresas não querem contratar as fonos para fazer a gestão, a implementação do PCA, porque é diferente. Uhum. Por exemplo, a empresa contrata a gente para fazer o PCA, elaborar. O que é que a gente faz? É ali, é como um laudo, ele é momentâneo. Ele vai levantar ali tudo que está Tudo que acontecendo naquele tá, momento, né? Em algum momento ele vai sugerir melhorias, sim, mas as melhorias vão ficar a cargo da empresa, se a vão cargo da acontecer empresa. ou E não. tem uma coisa que eu não sei te dizer se outras fonos fazem, eu sei que aqui na Prolabor a gente faz, que é o quê? No PCA, a gente faz uma análise da audiometria anterior. Porque o que é o Uhum. trabalho? Ó, você falou assim dos critérios. Então, vamos lá. O PCA ele é dividido em etapas. Isso. Sim, quais são essas Né? etapas, né? Não existe, em primeiro lugar, não existia, né? Hoje eu não sei se já existe, mas não existia nada, nenhum aspecto legal que dissesse assim, por exemplo, o ASO, o PCMSO, não tem, né? Assim, O que deve conter no ASO, né? isso, pronto, hoje não Não tem. existe uma norma que diga assim, olha, os campos obrigatórios para um PCA. Existe para uma Uhum. audiometria. Isso, Sim. mas Para audiometria, mas sim. pro PCA não existe. Não. Mas existem algumas instruções e existe uma regra geral do que é realizado, não é isso, mais ou menos? Sim, mas assim, antes, quando o PCA começou, quando eu comecei no relatório anual, não existia. Uhum. Então, o que é que eu digo? Essas diretrizes que eu tô falando são coisas criadas que eu fazia, Certo. né? Como é o PCA que a Solânia elaborava, E que a né? Prolabor segue até hoje Segue, elaborando, né? exatamente. Não com as mesmas palavras, assim, lógico, né? Se ainda tiver... Gente, Claro. deixa eu dizer uma coisa aqui, em off, que o povo não... Por favor, gente, não façam comentário mangando de mim, não. Eu fazia meus primeiros relatórios audiológicos, eu fazia na máquina de datilografia. É assim mesmo. Máquina de E os gráficos, como é que datilografia. seria? Não tinha gráfico ainda, né? Não, tinha sim. O que é que eu fazia? Eu desenhava, eu pegava porque existia já a Xerox, né? Aham. Aí colava no papel e tirava a xerox Tirava ali, né? Xerox, aí pegava, fazia de caneta azul e vermelho o gráfico. Não, esse é o gráfico do PCA que eu fazia, tá? Sim, sim. Do PCA que eu fazia. Aí eu pegava, fazia uns audiogramas gerais. Eu fazia assim, pegava, para quem é fono vai entender, mas eu pegava frequência por frequência Uhum. e eu via qual era a grande maioria. Por exemplo, na frequência do ouvido direito de 250. Aí eu fazia todas as audiometrias, quem foi que Como foi se a fosse uma maioria. média, né? É uma média, pronto. Aí eu botava ali. Aí ele tinha uma audiometria da empresa. Como se fosse um panorama. Sim, né? da Legal. empresa. Porque não tinha Excel, né? Não tinha nem computador com direto Excel. Mas eu evoluí da máquina de datilografia, eu tinha uma máquina eletrônica. Olha eletrônica. Rapaz. Isso aí a gente Já falou naquele ajuda. podcast da tecnologia, né? Da evolução. Da evolução. A isso. máquina eletrônica que ela salvava 9 páginas, eu nunca consegui descobrir como ela salvava uma. Mas tudo bem. Voltando, quais são os critérios, né, que a gente está falando? Sim, as etapas, né? Eu divido em algumas etapas, que é o quê? O ambiente, Certo. o trabalhador, o administrativo, ambiente, trabalhador, administração, cronograma de ação, manutenção de registros Isso. e avaliação, né? Depois você tem que fazer a avaliação do programa.
E deixa eu dar uma coisa aqui, sabe que é uma coisa que a minha vida toda eu tive dificuldade com os clientes, e até as fonos ainda tem hoje. Por exemplo, não, me lembra, Raíssa, quando a gente fala do ambiente, ou do trabalhador, Certo. a periodicidade, a validade do PCA. Cara, Anota aí. eu tava aqui nessa pergunta já, Pois é, mas me lembra aí que tem uma coisa legal, bacana para falar. E polêmica, que a gente demora para convencer o cliente disso. Você vem para o ambiente. Eu não posso, eu como fonoaudiólogo. Primeiro, quem elabora o PCA? Sim. Qualquer profissional da equipe multidisciplinar, porque ele faz parte do PCA, na verdade, está lá na NR7, ele está ligado ao PCMSO, digamos assim. Pronto, É uma sugestão do PCMSO. Isso, né? Lá na NR7 vai ter uma menção, quase como uma menção, do né, aos PCA. cuidados audiológicos. E tem as diretrizes, né, da Fundacentro também, sobre a elaboração do PCA. E tem um comitê de ruído, que sempre tem os boletins, tem uma bibliografia imensa aí, né? Mas não existe, por exemplo, como se fosse um anexo da NR lá dizendo PCA, não, né? ou uma NR específica para o PCA. Audiológico, não. Tem um anexo, igual a gente falou do PCV também na época no PCV. Tem um anexo, e esse anexo diz algumas diretrizes e diz regras do que tem que ter na audiometria, né? E na realização do exame, como o repouso acústico, por exemplo. Isso, que o médico, ele participa da implementação, né, de todo o programa. Tanto então, acaba que o PCA, ele é quase como um conjunto, um anexo ali ao PCMSO, como se fosse né? isso. Tanto é que no meu PCA, eu sempre botei o médico como coordenador do PCA. Sempre. Ah, Solânia, e a fono? Quando eu era dentro da empresa, eu me botava como responsável técnica. Certo. Quando eu era contratada apenas para elaborar, eu me botava como consultora técnica. Certo. Né? Então, sempre fiz assim. Então, qualquer... Quem foi, de onde tu tirou isso? Da minha cachola. Eu criei assim, o meu é assim. Então, vamos lá. Era assim, né? Pra gente... Se alguém fizer diferente errado, não. Pra gente fazendo o acompanhamento aqui da conversa, né? Ambiente, né? Não, um pouquinho antes, vamos lá. Só o que a gente já conversou. Primeiro que o PCA ele vai cuidar da saúde audiológica ali do trabalhador, evitando, né, prevenindo a perca auditiva dele e trabalhando para reduzir ainda assim ou controlar quem está tendo perda ali. Né? E aí ele vai atuar com as etapas, que a gente vai já chegar lá, né? Com algumas etapas, trabalhando o ambiente, o trabalhador administrativo. Vamos chegar lá. E aí, ele não tem nenhuma base, assim, de regras, né? Ele vai ter algumas diretrizes da Fundacentro, né? Mas ele não tem tudo mastigadinho, digamos assim, né? Inclusive, até a Fundacentro, às vezes, disponibilizam alguns cursos online, né? Para dar alguma orientação, né? De como é a implementação, a elaboração. Mas ele está muito ligado ao PCMSO, né? Porque ele está dentro da mesma NR que gera... Mas, assim, por ser um programa mais robusto, essa eficácia dele, digamos assim, vai depender muito da sensibilidade, da percepção de quem está elaborando. Isso, era isso que eu ia chegar, né? Mas ele pode ser elaborado por qualquer um, digamos assim, da equipe técnica ali, mas tem que ser acompanhado pelo fonoaudiólogo, porque ele que vai conseguir ler melhor os dados que estão ali, né? Ele pode sim e não. O programa elaborado, sim. Por quê? Porque quem elabora esse programa, ele pode pegar um apanhado de informações dos profissionais de cada etapa. Por exemplo, eu não sou fonoaudióloga. O ambiente, eu vou lá e vou procurar o técnico da empresa, o engenheiro, o antigo PPRA, hoje PGR, para ver o que foi sugerido no ambiente. Então, eu pego tudo aquilo e coloco aqui nessa partezinha do PCA. E se tiver alguma coisa que eu possa sugerir que não esteja, como antes no PPRA e agora no PGR, eu posso sugerir, conversar com o engenheiro, gente. Eu estou dizendo eu porque sou fono, no caso eu ainda tenho alguma noção. Mas se a pessoa não tem noção né, dessa área, não tem problema. Ela vai chegar, se for, por exemplo, a RH. Naturalmente nunca acontece isso não, viu? Quem elabora sempre é a fono, junto com o técnico de segurança, com o engenheiro, com o médico. Então, esses são os profissionais que fazem parte. O ideal é que seja. A RH também vai ser consultada,
Porque Uhum. você vai ver lá na parte ambiental. Ou ambiental. Essa é a Administrativa. administrativa. Aí vamos lá, vamos, senão mistura pro povo. Pronto, É, aí a o gente vai para ambiente. dentro das etapas que É. a gente trabalha, né? Que na Prolabor a Sim. gente trabalha e que a gente entende que são, de fato, impactadas dentro do PCA, né? Começando pelo Aí ambiente. vamos lá. Existe a parte que senão a pessoa que está ouvindo vai dizer: a Fono daí não fez isso, não. Ela não foi contratada para implementar. Ela foi contratada para elaborar. Elaborar, certo. Então, enquanto. Vamos lá, vou fazer os 2 pontos, tá? Na Eu elaboração, estou elaborando. Ela pega o que da parte do ambiente? Ela pede o PGR, ou ela pede o antigo PPRA, e ela tira dali algumas características do ambiente que são relevantes para a saúde auditiva. Ok. Não, ela não precisa pegar todas as dosimetrias, mas ela tem uma visão de que ali, que ela faz isso aqui. De qual o setor que tem mais ruído, Uhum. né? Ela olha, ela bota ali de uma forma que quem for ver o PCA tenha uma noção do que está lá no antigo PPRA ou no PGR, Certo. tá? Na avaliação ambiental relacionada ao ruído. Então, é só tira algumas coisas e coloca ali, Certo. certo? E bota direitinho, né? Os dados acima descritos são baseados no documento PPRA ou PGR, Uhum. né? Que agora nem tem mais, né, Amanda? Já virou Já fez mesmo, um- já fez um virou, ano, agora né? já Fez um só ano. Já fez um PGR, ano, não tem mais. Então É. tá, esquece PPRA, meu povo. PGR, elaborado, tal. Ela bota data, bota tudo, tá? Certo. Vamos lá, terminou isso aí. E ela já olha se tem alguma medida educativa que ela vai estar no cronograma de ação. Certo. Monitoramento auditivo, trabalhador. Certo. Aí é onde eu digo, mas não pode ser feito senão pela fono. Uhum. Obrigatoriamente pela fono ou pelo médico, tá? Mas o médico não vai fazer. Uhum. Não vai, por quê? E não é maldade, não. É porque tem outras coisas que só o médico pode fazer que ele tem que investir o seu tempo, se direcionar a isso, Certo. né? Então, o que é isso? Vai fazer um relatório realmente de todas as audiometrias realizadas, Uhum. com percentuais. É esse relatório que eu falei lá atrás que eu já fazia. E aí, nessa parte aí do Entendeu? trabalhador, né, surge sempre quem é que a gente vai monitorar, né? Aí a gente vê que no tempo que a gente já tem de estrada, né, de acompanhamento, por exemplo, tem algumas empresas que preferem acompanhar apenas os trabalhadores que já estão com a perda auditiva. Isso né? para botar para o PCA. Isso. Tá? Mas assim, as audiometrias, elas têm que ser realizadas em todos que são indicadas pelo PCMSO. Entendi. Né, Amanda? Sim, Pelo sim, risco. claro. Pelo Né? risco. O risco existe. Nesse momento aí, Raíssa, quem está elaborando, ela olha todas. Ah, entendi. Todas. Entendi. Mas quando eu digo assim, quem vai participar, essa história que você está falando é real, Uhum. acontece, que as atividades do PCA eles só querem colocar só as pessoas que têm perda. Uhum. E eu nunca concordei com isso. Quer dizer que eu vou esperar a pessoa ter perda para fazer cadê minha prevenção? Uhum. Isso. Né? Como é que eu vou cuidar realmente da saúde desse funcionário? E principalmente que é irreversível. A perda auditiva induzida pelo ruído é irreversível. Uhum. Sabe? Não dá pra eu dizer, fala, Raíssa, eu não cuidei de ti, mulherzinha. Tu perdeu. Agora Tu tu vai perdeu. pro PCA. Ó, Ei, agora que tu agora tu vai perdeu, pro tu vai pro PCA, PCA. porque aí tu vai ficar boa. Não, gente, PCA não é remédio, audiometria não é remédio. É prevenção. O Uhum. PCA é prevenção. E a audiometria não é nem, entre aspas, ela dá subsídios para prevenção. Mas ela não é prevenção, ela é um diagnóstico, ela é uma constatação. Uhum. Né? É Eu isso. lembro de um senhor lá numa empresa, não pode dizer o nome, né? Eu vou dizer, né? Ele olhava um senhorzinho, ele bem idoso, ele era o dono da empresa, e ele fazia, eu dizia, seu fulaninho, né? Acho que eu sei o nome dele. Bora pra audiometria. Gosto não, Solânia, não gosto de fazer essa audiometria, porque eu já sei que eu sou moco. E eu vou fazer audiometria, não vai me devolver a audição. Mas é interessante, você realidade. mencionou aí a Pairo, né? Uhum. Que é a Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Isso, né? E aí é muito, 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 muito legal a gente falar sobre isso, né? Que é irreversível, né? Sim. A perda ocasionada ali pelo ruído ocupacional, Não né? volta. Não tem como Não. voltar. Não tem. Não tem. É irreversível. Então, me adianta colocar num programa de conservação auditiva só quem já tem perda? Não. E outra coisa que é importante todo mundo saber, importantíssimo. A mesma possibilidade que você, Amanda, tem, se você tiver uma audição normal, de adquirir uma perda,
é a mesma que a Raíssa tem se já tiver uma perda de piorar. Entendi. Entendi. É a mesma. Não é porque você já começou a ter uma perda que seu ouvido está mais sensível. Não é. Uhum. Então, o que é que acontece? Todo mundo tem que estar sendo educado, sendo orientado, Sim. sendo monitorado, Sim, com para certeza. nem adquirir, nem piorar, Com certeza. Com né? certeza. Então, assim, eu sempre fiz isso. Então, essa parte aí é o monitoramento do trabalhador, de como tá a saúde, como Isso. tá E uma todas as coisa audiometrias, importante, eu, na minha época, isso é uma coisa assim que cada fono tem que estar atenta. né? Isso é uma coisa muito particular da fono. A gente sempre olha isso aqui, a gente olha assim, Uhum. sempre olha a audiometria anterior. Uhum. Mas algumas fonos tomam como critério, que aí não vou fazer juízo de valores, gente, se é certo ou se é errado, né? Assim, cada um do seu jeito, né? Olha, faz a audiometria da Amanda, Uhum. né? Aí, normal. Se tá normal, dá uma olhadinha só assim no ano anterior, normal também. Pronto, acabou. Uhum. Pode ir, tá ok. Eu nunca fiz isso. Eu não fazia assim. Eu fazia a audiometria da Amanda aqui, deu normal, 5. Ela tá ouvindo numa frequência 5 decibéis. Num volume lá, tá? Uhum. Ano que vem ela veio, não tá ouvindo em 5, ela tá ouvindo em 25. Ela está normal ainda? Sim, está. Mas piorou, não piorou? Muito. Se eu tenho um volume 5 para você já escuta, e agora você só escuta em 25, gente, eu tenho que cuidar. Ela tá perdendo, Muito provavelmente, né? mesmo estando normal, mas tá tendo uma perda, numa próxima audiometria, ela Vai, continuando normal. pode ir para 30, que aí já é perda leve. Com certeza. A Entendeu? evolução vai ser contínua. E é assim, as pessoas não entendem uma coisa, ó, você tá aqui, tá 25, passou para 25. Uhum. Evoluiu. Não, tá tudo bem, tá normal. Tá normal ainda. Você perdeu quanto? 20, não foi? Isso. Aí você vai, tá em 25, deu 30, tá normal. Que desespero, meu, ficam desesperados. Uhum. E aí aqui nos 5 decibéis até na respiração você, entendeu? Uma Até respiração no momento que apertou lá o botão. sim. Então é isso. Então as pessoas às vezes, eu digo que perderam a noção do perigo. Eu digo assim, perderam a noção do perigo, Uhum. né? Porque tem que estar avaliando. Por isso Aí onde é que eu importante. te pedi para anotar? Quando eu peço alguém para anotar, eu lembro. A gente coloca tudo isso no PCA. Isso só a fono. Aí lembra de tudo que eu falei do meu relatório? Sim, Vem sim. para cá. Monitoramento auditivo. Certo. Aí a fono, que ela faz aqui, ela olha uma por uma, com audiometria de referência. Uhum. Gente, e eu vou dizer uma coisa aqui, como é que é feito? Só para que as pessoas que não entendem de audiometria, vê que quando a gente diz assim, o valor do PCA vale. Ó, se forem 1000 audiometrias, ela tem que pegar uma a uma. São 2 ouvidos, direito e esquerdo, né? Tem a frequência 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 e 8000. São Uhum. 6 frequências. Ela pega a audiometria de referência e a audiometria de agora, certo? Aí ela pega aqui na de agora, ouvido direito, olha todas as frequências, compara com a do de referência, vê se não perdeu 15 decibéis em alguma frequência. Uhum. Do mesmo jeito, ela faz no ouvido esquerdo. Uma a uma. Se Depois, for 1000, 2000, não importa, ela vai ter que fazer uma a uma. Em 1000, ela ouviu em 5. A de referência. Agora, ela tá ouvindo em 10. Tudo bem. Ela tá ouvindo em 15. Tudo bem. Uhum. Tá Né? ouvindo em 20, não, já tá é tudo um bem. alerta. Foi 15 decibéis de Uhum. diferença. Uhum. Uma a uma. Aí depois ela pega a frequência de 501 e 2, soma, divide por 3, faz a média. 501 e 2 é de referência, soma, divide por 2 e vê se piorou 10 decibéis. Isso ela faz nessas frequências. Depois ela faz na frequência de 3, 4 e 6. Isso ela faz no ouvido direito, ela faz no ouvido esquerdo. Uhum. Em uma audiometria, ok, em 1000. Sim, com certeza. Tá entendendo? Então, assim, é uma análise muito Isso. minuciosa. É muito minuciosa. É isso. Então, o que é que eu disse das datas, Raíssa? A Periodicidade. O que é que acontece? O programa, a periodicidade é de 1 ano. Porque se o PGR agora são 2. Tá entendendo? Por quê? A audiometria A audiometria é 1 ano. Vixe, Exatamente. respondi na frente. Mas tem outro detalhe, tá? Quando eu vou fazer uma programação, eu estou pensando em futuro ou em passado? Futuro. 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 Quando eu estou fazendo uma análise, eu estou pensando em futuro ou em passado? Passado. Passado.
Aí as pessoas não entendem, porque assim, contratou a Prolabor para fazer um PCA agora em janeiro. Uhum. A validade dele é de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Certo. Mas as audiometrias são de janeiro de 2022 A dezembro de a dezembro de 2022. 2022. E eles não entendem isso. Uhum. É igual o Gente, eu não relatório sou analítico, mãe de né? nada. exatamente. Eu não Que é o sou mãe de nada. Eu não comparativo. posso botar de 23, porque ainda não tem. Sim, sim. Né? E não posso Isso. fazer uma programação pro ano passado. Claro. Então, assim, é muito difícil eles entenderem. Toda a vida tem que falar com a fono. E às vezes eles falam com a fono e querem falar comigo. Uhum. Né? Assim, não, pô, deixa eu falar com a diretora. Graças a Deus que agora não estão mais, não. Né? Já passa pela Amanda, a fono já resolve, a Amanda já resolve, eu não preciso mais. Massa. Não. E aí tem também, né, Solanha, a parte do Administrativo. administrativo, Eu só quero dizer né? ambiental. Administrativa, Por exemplo, que é o né, quê? vai entrar a questão da redução de carga horária, Por isso que vem o RH. realocação de Aí, setor, né, se pessoal do RH, necessário. por isso que eu disse que é multidisciplinar. Uhum. Porque aí vamos ver. Quem está fazendo hora extra? Será que quem está fazendo hora extra em local ruidoso já tem perda? Está em evolução? Está piorando? Uhum. Não vamos colocar, não. Não vamos colocar só ele para fazer isso. Não, Questão né? de máquinas também que funcionarem em horário onde tem menos pessoas ali, com né? certeza. Com A gente certeza. vê isso. Atividades que você está fazendo aqui, que não precisa, você não faz em determinada máquina, por que você está do lado dela? Uhum. Né? Mas isso aí é muita produção, é quando a gente fala do ambiente, essa parte aí, tá? Certo, entendi. Mas o RH, ele está diretamente relacionado a troca de setor, rodízio, Entendi. né? As alternâncias, né, de atividades para poder Isso. ter um pouquinho de repouso auditivo. né? Exatamente. Às vezes a empresa não quer mudar o EPI do plug para o concha, aí o RH vai lá e convence. Uhum. Por quê? Porque quem tem perfuração de membrana, otite, qualquer infecção no ouvido, não pode usar o plug. Uhum. Tem que usar o concha. Então, isso aí a gente já orienta, já diz pro médico, o médico já ajuda. Isso. Por isso, gente, é multidisciplinar. E aí, assim, muitas vezes não, né? Na verdade, a fono, ela acaba não tendo poder de decisão nesse momento, mas ela tem o poder de sugestão, né? Influência, sim. Que aí entra no cronograma de ação, né? Ela vai sugerir E, assim, algumas ações é e também Desculpa, Raíssa, pode ir. sugerir a questão de mais de informação, né? Palestras, toda a parte educacional, Sim. né? Na empresa. Isso, mais uma vez eu digo, vamos lá, depois eu vou dizer o da implementação e da elaboração. Uhum. Isso. A pessoa da elaboração, Ela só né, vai sugerir, né? ela só vai olhar as audiometrias, dizer o panorama e dar as sugestões cabíveis. Uhum. Pronto. Ela não tem mais o que fazer. Ela não pode se meter lá na empresa, ela não foi contratada para isso. Uhum. A de implementação e gestão é diferente. Ela vai acompanhar o desenvolvimento. Aí, né? Raíssa, eu já aponto um pouquinho disso aí que você disse. Ela já perde um pouquinho só da influência e já tem muito poder de decisão de acordo com o que ela conquistou diante do médico. Sim. Diante do RH, diante do gerente, aí acaba tendo um poder de decisão. Uhum, Né? entendi. Por exemplo, onde nessa empresa que eu falei, os PCAs, os EPIs só eram substituídos, porque tem o padrão do setor. Só Certo. era substituído se eu ou o médico assinássemos. Entendi. Entendeu? Então você vai adquirindo a confiabilidade, né? A confiança das pessoas Uhum. e vai tendo esse respaldo para decidir. Massa. E mostrando as consequências, né? Ameaçando. E aí na Porque bem isso, acaba né? sendo a substituição por conta de recomendação de fato, né? Que aquele não está Sim. sendo eficaz. Recomendação técnica, como se fosse assim, né? Exatamente. E dá resultado. O importante é as pessoas entenderem isso. Dá resultado. Gente, você tem uma empresa com 11 mil, 12 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores. Uhum. E durante 20 anos que você está lá dentro, você não vê um caso de pessoa que perdeu a audição por causa do ruído. É muito bom, Claro, sabe, extremamente assim? positivo, né? Né? É positivo. Você olha e diz assim, não, que não teve comprovação. Pessoas que perderam, que pioraram da audição, sim. Uhum. Por causa da idade, por causa de outros fatores, porque ainda Uhum. tem... a gente tem que monitorar também não só o ruído, Raíssa, assim, no PCA, a gente trabalha muito com vocês, né, da segurança, né, Sim. porque tem a vibração, tem Sim. produtos ototóxicos, né, Ototóxicos. xileno, tolueno, benzeno, Isso. tudo isso. A gente trabalha junto com os médicos, porque tem outras doenças otológicas associadas, Sim. tem medicamentos ototóxicos, então
nunca a É pessoa só nunca é uma ruído, né? ilha. E Ah, nunca a gente pode trabalhar é. como uma ilha. E além, assim, de má hábitos, né? Ai, pegar uma Sim. tampinha de uma caneta, né? E ficar... Eu brinco, né? Quando eu dava palestra, que tem os ossinhos do ouvido, né? Que é martelo, bigorna e estribo. Aí eu disse assim, gente, eu sei que o ouvido tem um martelo, mas não cutuca o ouvido com prego, não. Porque eles adoravam, o pessoal da manutenção, tava com Tudo que vê pela É. frente acha que pode colocar no ouvido para Tudo. coçar, e não é porque tá coçando. Aí vem a parte educativa, aí você já Era tem isso a que eu ia ver dizer, né? com o marketing, né, Raíssa? Exatamente. Essa Com parte educativa aí, marketing, pra com gente RH, né? E aí, assim, é interessante a gente aproveitar até esse momento para falar, né? Os perigos da perda auditiva, né? Ontem a gente estava conversando um pouquinho sobre isso aqui na nossa equipe, né? E reafirmando para eles, né, que é muito perigoso realmente essa questão da perda auditiva, pode causar muito desconforto, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, Você né, do acaba colaborador. perdendo a qualidade de vida, Com né? certeza. A gente pode dizer todos? Pode. Eu posso dizer que perda auditiva induzida pelo ruído causa divórcio também? Rapaz. É que a gente tava conversando, spoiler, né? Spoiler não, como em off, né? No make-off. A gente ontem conversando aqui, né? Dando treinamento sobre PCA. E aí eu dizendo que na época que eu dava palestra, né? Nas empresas, eu dizia assim, que, no outro dia, gente, todo que era homem queria 2 EPIs. 2 EPIs, tá? Né? O nosso videomaker, ele pode rir, viu? Se quiser depois. Porque eu dizia assim, ó, o que é que a perda auditiva dá? Insônia, ela dá irritação, além da perda auditiva, né? O que é que o ruído, a perda auditiva dá? O que é que o ruído causa? Além da perda auditiva induzida pelo ruído, mais probabilidade de outros acidentes, causa insônia, dor de cabeça, irritação, desconcentração e, além de tudo, pode causar impotência sexual. Aí eu dizia, problemas cardiovasculares, eu dizia, qual é a mulher que aguenta? O homem, moco. Aí tem um que diz assim, é por isso que todo corno é moco. Eu digo, calma. calma. Né? Então, assim, o homem fica moco, irritado, com insônia. E depois, além de estar com insônia, estando acordado, não pode fazer nada. A mulher não aguenta, né? Eles riam, e no outro dia, eu dizia, Salânia, hoje o pessoal querendo saber se podia usar 2 EPIs, se podia usar dupla proteção. Então, é isso. E aí a gente vai para o outro ponto, que é a conservação de registros, né? A empresa tem a obrigação de guardar as audiometrias do colaborador por quantos anos? 20 anos. Junto com o PCA. Mas tem alguma coisa que eu não sei. Gente, no INSS tinha uma parte que dizia que era 30 anos, tá? Uhum. Então eu digo assim, guarde, porque hoje nem tem problema. Antigamente é porque a gente tinha que alugar a casa vizinha só para guardar papel, né? Hoje não. Os sistemas já arquivam, então isso aí é o de menos, né? Que tá, eu digo assim, ó, no PCA, se hoje eu fosse elaborar outro PCA, essa parte da manutenção de registro era muito menor. Claro. Só dizer que devem ser guardadas. Pronto. Gente, antes parecia aqueles trabalhos de maternidade, ou de maternidade, de maternal. Maternal, aqueles trabalhinhos de jardim da infância. Era foto, batia foto, revelava as fotos, aí pregava, guardava nas pastas, todo mundo assinava a foto das palestras, tá? Para provar. Eu tinha que ter prova quando o fiscal chegasse que eu estava fazendo aquele trabalho educativo. E relatório hoje, fotográfico, tudo, né? Hoje, por mais prático, que você pode bater uma foto, não tem problema, você bota ali dentro do computador, né? Salva na mesma pasta. Digital, acabou-se, né? Então, é isso. Massa, né? E aí depois vem a parte de avaliação, né? A gente vai avaliar se aquele programa está tendo, de fato, eficácia, né? Como que está sendo a eficácia dele em cima dessa implementação. Essa parte da avaliação praticamente só faz sentido se eu tenho, de fato, a implementação. Sim, aí você vai ver como? Nas audiometrias. Gente, mas até isso, medidas administrativas, a gente tem que ter cuidado. Porque o que é que acontece? Você tem que ter cuidado para que dependendo, você tem que mudar muito a cultura da empresa. Eu sempre falo em cultura, né?
Que depois eu digo que a gente vai fazer um PCA, né? Raíssa, sobe essa parte de cultura Um da podcast segurança. só de cultura. Ou PCA. Tá vendo? Ou corta, viu? Não, corta. Um podcast só sobre cultura da segurança. Isso. Por quê? Você tem, quando a gente está elaborando PCA, eu tinha um cuidado com isso, porque as pessoas não usarem quem está com perda para não estarem mais na empresa no ano seguinte, consequentemente, a estatística diminui. Sim. Não me vale. Uhum, Valer estatística que a pessoa não está mais lá, não. Eu quero menos casos mesmo, porque a pessoa... Lógico que eu nunca vou reduzir. Se é irreversível, Não tenho como reduzir a não perda tenho da a pessoa. quantidade. Eu não tenho... eu tenho no Eu universo tenho como reduzir a progressão, né? Sim, e evitar total. Sim. Né? Então, na hora que a gente faz esses relatórios, a gente tem que ter esse cuidado. Uhum. Por isso que a gente diz quem está em evolução e quem não está. Porque se eu tenho 100 funcionários, desses 100 funcionários, 10 estão com perda, se for pelo neurosensorial, pelo ruído, né? Elas vão continuar. Uhum. Se no ano que vem elas estiverem na empresa, vão continuar as 10. Uhum. Eu não posso ter mais de 10. Entendi. Sabe qual é uma pergunta que muita gente me faz? Tem empresa que não quer contratar pessoas com perda auditiva. Uhum. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Como eu disse, o fato de você já ter uma perda não deixa o seu ouvido mais sensível. Uhum. E se a empresa é bem documentada, tem audiometria admissional, você tem uma perda moderada aqui, entrou, saiu com essa mesma perda, pronto. A gente não impactou em nada em você, Não, né? de jeito nenhum. E aí é legal. É sinal que tem uma gestão, né? Sim, Que controla, acompanhamento acompanhamento, Exatamente. gestão de saúde e segurança bem implementada. Até porque a perda auditiva, se não for para a pessoa trabalhar com comunicação, ou se ela não precisar, assim, for uma perda leve, ela não dá inaptidão. Era isso que eu já ia perguntar. E aí, Amanda, você sabe se perda auditiva dá inaptidão ou Vixe, não? desculpa, volta. A gente corta e aí volta, do volta e pergunta. Mas é uma coisa muito interessante, né? A Né? perda auditiva, óbvio, né? Ela vai dar, em alguns momentos, alguns cuidados a mais da empresa, né? Uma Restrições, atenção né? ali. Mas se não for para trabalhar diretamente com audição, né? Sim. Não necessariamente ela vai causar inaptidão. Se a audição não for o instrumento de trabalho, Exatamente. né? E ela realmente tem uma perda considerável. Considerável. Agora sim, Raíssa, existem, ela não dá inaptidão, mas existem casos que não é aconselhável. Sim, com certeza. Não pela empresa, pela pessoa. Sim. Por exemplo, você já tem uma perda em um ouvido, total. E o outro é bonzinho, você vai arriscar Já trabalhar pensou? com ruído, Um teleatendimento. né? E também assim, você está numa empresa, aí uma explosão, um lugar barulhento, um ruído de Isso. impacto, ou mesmo você não usa direito o EPI, não é legal para Claro, você, claro. né? Então, Cabe a você empresa tem... muitas vezes também até aconselhar aquele colaborador nessa decisão, né? Às vezes é a função dele, ele só trabalha com aquilo. Então, talvez a empresa possa aconselhá-lo, né, a ter um outro direcionamento, ou dentro da empresa redirecionar. Se ele já foi, se ele está no processo de admissão, né, consegui-lo redirecionar para um outro setor, né, a fim de causar bem-estar, né, para aquela pessoa. Com certeza. Sabe o que era uma coisa que eu amava fazer, Raíssa? Amava. É a pesquisa, descobrir se existe nexo causal da perda auditiva com ruído. Eu amava fazer isso. Por quê? Porque às vezes uma pessoa trabalha numa empresa, a empresa tem ruído, mas ela não trabalha no setor de ruído, tá? Aí ela tem uma audição e ela vai perdendo a audição, mas ela pode ter presbiacusia, que é pela idade. Ela pode ter fatores hereditários. Aí ela sai e bota a empresa na justiça. Como assim? Se você trabalhava no escritório. A gente pega a conversa que a gente teve com o Alisson, né? Um episódio, acho que 1 ou 2 episódios passados, né? Que ele fala sobre isso, nexo causal, né? Que a empresa ela tem todos os cuidados com aquele colaborador, né? Todos os cuidados com o ambiente de trabalho, com tudo. Ele tá ali dentro do PCA, sendo acompanhado, né? Fazendo a audiometria certinho. E aí, lá fora, como a gente até usou esse exemplo, tá lá nos paredão truando. Então, o nexo causal aí, né? Ele eu vai ser quebrado. já encontrei casos de pessoas que botaram a empresa na justiça e não ganharam, logicamente. Pessoas que entraram com perda auditiva. Eu já encontrei casos de pessoas que perderam realmente porque assim, existe a diferença de perder na empresa e perder enquanto trabalham na empresa. Sim.
né? Porque a gente não usa a nossa audição só para trabalhar. Vou ligar meu ouvido aqui. Cheguei no trabalho, liguei o ouvido. Não tem. Né? Então, fone de ouvido, que tem pessoas que tá em casa com fone. Vai pro trajeto de fone. O repouso para audiometria, pra gente descobrir. Acho que no próprio PCA, né, na maioria fala que se indica um repouso acústico de em média 14 horas, né? O ideal, assim, o necessário mesmo pelo organismo seriam 12. Mas a legislação bota 14, que é para dar uma margem de segurança, né? Sim. Então, assim, é muito... Sabe que isso é um desafio que daria outro podcast? Outro podcast, dizer, o tanto que as audiometrias, o povo tenta enganar a gente. Como descobrir que... Dá outro podcast. Não vou falar, não. Só pra você ter ideia, tem aquela bolinha, né? O que a gente aperta, a perinha. Eu nunca usei aquela perinha. Nunca. Eu sempre pedia para botar a mão no vidro e levantar e baixar o dedo. E nunca aceitei fazer, porque assim, até uma regra, tá? A fundo que me ouvir vai dizer assim, você está errada. Não, eu nunca aceitei fazer audiometria com a pessoa de costa ou de lado. Porque eu queria olhar para as expressões faciais dela. Mas por que que eles fazem isso? Porque a pessoa acaba você dando sinais. Sim. Você fica olhando para o audiômetro, olhando para aqui, sabe? E eu não, eu treinei para conhecer o audiômetro de um jeito que eu não olhava para baixo de jeito nenhum. Se quisesse botar, não tem aquelas coisas em banco que é um mini, assim, pode botar. Um protetor, né? Não tem problema. Eu queria olhar para o colaborador e ver o dedinho dele. Eu dizia que ia escrever um livro, A Psicologia do Dedo. Né? Porque, gente, é incrível quando eles tentam enganar. O dedo vai inseguro. Mas não assim, vai. A gente vai entrando nesse assunto, né, da audiologia de uma forma geral, e aí a gente sempre vai mencionar o ruído, óbvio, né? E aí, dentro do ruído, da parte de ruído, também tem um assunto aí extensivo, Tem. Né? Mas deixa eu só abrir um parênteses, assim, se o tempo estiver esgotando, só 1 minuto mesmo. Esse aqui. Opa, eu bati aí. Que é o quê? Gente, não tem noção quando a pessoa quer se fingir de surdo. E aí... Tá ouvindo? Não, e o que é isso? Ó, o pior é isso, Raíssa, é assim, eu digo, olha... Toda vida que você ouvir o apitinho, você levanta e baixa o dedo. Mas eu não vou ouvir, não. Eu tenho um problema. Eu digo, não, tudo bem. Eu sei que você tem problema. Eu tenho que medir o grau do seu problema. Eu sei que é grave. Eu dou logo razão pela achar. Eu sei que é grave, mas eu tenho que descobrir. Tá bom. Aí ele botava o dedo. Cada vez que eu apitava, ele fazia assim. Pra quem tá ouvindo no Spotify, no Spotify, cada vez que eu apitava, gente, ele balançava o dedinho dizendo que não tava ouvindo. Cada vez. Excelente essa tática dele. E ainda era assim, ó, quando ele não ouvia, quando era um barulho bem alto, o dedinho era bem rápido. Aí eu ia baixando, ele fazia. Eu fiz a audiometria dele desse jeito. E ele tinha audição normal. Entendeu? É muito... Ó, tem e o barulho bem alto, né? Faz logo a careta, né? E uma coisa que eu saía muito da regra, porque a regra você vai do maior, vai pro menor. Quando eu notava que ele estava tentando fingir, eu tinha que sair. Eu botava menor e, puf, botava um maior. Chega a fazer assim um susto, né? É muito, gente, é maravilhoso. É fantástico a gente descobrir essas coisas. É fantástico. A gente vai fazer depois só causos possíveis da audiometria. Não, assim... Histórias e causos, né? Sim, e uma criatura que botou o irmão gêmeo dele para vir fazer audiometria. Rapaz. Eu descobri. A gente se sente... Quer dizer, a fono tem que ser fono, tem que ser psicóloga, tem que ser detetive. Mas é legal. Aí vai dizer que é monótono? Nunca, jamais. E aí, Amanda, ficou mais alguma pergunta aí em aberto? Não, conseguimos... Sanar todas as perguntas. Deu para entender a diferença de quem implementa e de quem elabora? Eu acho que ficou claro, né, para as pessoas. Eu acho que a partir de execução, né? Acompanhamento, fica tudo, sim. Eu acho a gestão do documento, interferência ali nas ações, né, que serão realizadas. E, com certeza, os resultados são muito diferentes, né? De só uma elaboração e, de fato, de uma implementação de gestão. Isso aí a gente não tem nem como ter dúvida. E a gente pode trazer outros podcasts que a gente fala também sobre isso, né? Nossa conversa que a gente teve com o Dr. Tiago, né? Que a gente falou sobre o PCMSO. Ele dá exemplos muito legais sobre isso também. A diferença, né? O que, de fato, faz uma gestão de PCMSO. O estudo da saúde do trabalhador, como ele chama...
populacional, né? Daquele estudo daquela sim. população. Então é muito, muito, muito interessante se vocês puderem voltar nesses outros podcasts, ouvir um pouquinho também esses outros, que a gente traz várias vezes, né? É isso. Não, nenhum documento, gente, da parte de saúde e segurança do trabalho é para ser engavetado. E sabe o que é interessante, Raíssa, assim, a gente falando aí dessas simulações, é que as fonos têm que estar atentas, que a pessoa não simula só que é surdo, não. É assim, ó, quem está entrando na empresa quer sempre estar normal. E quer simular que está normal. Quem está saindo quer simular que tá Nem doente. sempre, né? doente, Mas né? muitas Tá vezes com pode medo. querer simular que tá doente, né? Então é muito legal, é bacana. É bacana. Descobrir, né? Mas é isso, gente, assim, de fato a gente agradece você que chegou até aqui, né? Agradeço a Solane, agradeço a Amanda. A gente teve essa conversa aí hoje que com certeza a gente estenderia, iria para outros assuntos, entraria em outras searas aí. São 30 anos, né, cara? Mas ainda assim é só o começo, viu, Solânia? Não só do podcast, mas também da nossa jornada, né? Que é uma jornada hoje educativa, né? A gente busca trazer conhecimento, tanto para quem é da área de saúde e segurança do trabalho, como para quem não é, né? Hoje a nossa conversa aqui pode servir muito bem para um gestor, né? Que trabalha na parte industrial, ou mesmo que não seja na parte industrial, mas que tem, de certa forma, algum contato com as pessoas, com os colaboradores, que quer cuidar da saúde. Gente, cuidar da saúde do trabalhador é também cuidar da sua saúde, da sua empresa, né? A gente não mencionou aqui, mas com certeza pessoas que têm perda auditiva podem gerar passivos para a empresa, né? Se o Léo tivesse aqui, ele com certeza teria falado sobre isso. Mas é isso, né? Podem sim gerar passivos para a empresa, né? A Solane fala aqui de casos positivos, porque vocês veem o amor, a paixão, a dedicação que ela tem sobre esse assunto. Então, é notório que os resultados vão ser positivos. Mas se você fizer de qualquer jeito, você não vai ter um acompanhamento fidedigno, você não vai ter ali, de fato, manter a saúde do seu colaborador, do seu trabalhador, de fato, com bem-estar, né? Então, acompanha nosso podcast, vejam os outros, né? Eu vou deixar aqui no finalzinho o do Dr. Tiago, que a gente falou sobre o PCMSO, e uma indicação para vocês, né? Nos sigam nas redes sociais, escutem em diversas plataformas de streaming, a gente está presente em diversas plataformas, nosso episódio sai semanalmente. Deixem seu like, seu comentário, sugestões para novos assuntos, que vem muito mais para o Laborcast por aí.